Imagine por um momento uma cena curiosa. Se alguns dos maiores cristãos da história pudessem observar como estamos criando nossos filhos hoje, o que eles diriam? Homens como João Crisóstomo, Agostinho, Tertuliano, Martinho Lutero e John Wesley viveram em épocas difíceis. Muitos deles enfrentaram perseguição, culturas hostis ao cristianismo e sociedades profundamente pagãs. Mesmo assim, eles conseguiram formar gerações de cristãos que transformaram o mundo. Hoje, paradoxalmente, vivemos em um tempo em que temos mais recursos do que nunca. Temos Bíblias em abundância, igrejas em quase todos os bairros, livros cristãos, cursos, podcasts, escolas bíblicas e acesso à informação praticamente ilimitado. Mas quando olhamos para a realidade das famílias, surge uma tensão que precisa ser tratada com honestidade. O livro de Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitas vezes, esse versículo é entendido como se fosse uma promessa absoluta, quase como uma fórmula garantida. Eduque corretamente e o resultado será inevitável. Mas quando observamos com mais cuidado o próprio livro de Provérbios e toda a literatura de sabedoria da Bíblia, percebemos algo importante. Provérbios não apresenta fórmulas matemáticas da vida. Ele apresenta princípios de sabedoria. São observações profundas sobre como a vida geralmente funciona no mundo criado por Deus. Isso significa que, quando uma criança é ensinada no caminho correto, existe uma forte tendência, uma grande probabilidade de que ela permaneça nesse caminho ao longo da vida. A formação espiritual, o exemplo dos pais, a disciplina e o ensino moldam profundamente o coração e a mente de uma pessoa. Mas a própria Bíblia também mostra que a vida é mais complexa do que uma simples equação. Cada ser humano possui vontade própria, faz escolhas e responde de maneiras diferentes às influências que recebeu. Até mesmo nas Escrituras encontramos histórias de famílias piedosas, cujos filhos tomaram caminhos diferentes. Isso não significa necessariamente que o ensino foi inútil ou que os pais falharam completamente. Significa que a vida humana envolve decisões, liberdade e um processo espiritual profundo que vai além do controle dos pais. Por isso, Provérbios não deve ser entendido como uma garantia automática, mas como um princípio poderoso. Quando os pais investem na formação espiritual de seus filhos, eles estão plantando sementes que, na maioria das vezes, produzirão frutos ao longo da vida. Educar no caminho do Senhor não elimina completamente os desafios ou as escolhas difíceis que os filhos podem fazer, mas aumenta enormemente as chances de que eles carreguem consigo, por toda a vida, as marcas da verdade que receberam. Talvez justamente por entenderem isso com tanta clareza, os cristãos dos primeiros séculos tratavam a criação de filhos com enorme seriedade. Eles sabiam que estavam lidando com algo muito mais profundo do que simplesmente formar bons cidadãos. Eles estavam formando almas. E foi exatamente sobre isso que muitos dos pais da igreja falaram com grande intensidade. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre a criação de filhos, o que os pais da igreja ensinaram sobre esse assunto, o que alguns dos grandes heróis da fé praticaram em suas próprias famílias. E também vamos comparar tudo isso com o que a cultura moderna tem dito sobre criar filhos. Talvez, ao olhar para essas vozes do passado, possamos redescobrir princípios que são profundamente necessários para os pais de hoje. Antes de ouvir os pais da igreja, precisamos começar pelo fundamento de tudo, a própria Bíblia. Um dos textos mais importantes sobre a criação de filhos está no livro de Deuteronômio. Ali, Deus diz ao povo de Israel: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Observe algo muito importante nesse texto. Deus não disse que a responsabilidade principal
da formação espiritual das crianças pertence à igreja, à escola ou a líderes religiosos. A responsabilidade foi dada diretamente aos pais. E mais do que isso, Deus descreve uma educação espiritual que acontece ao longo da vida cotidiana, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso significa que a formação espiritual não deveria ser algo ocasional, mas constante. A fé deveria fazer parte das conversas da família, das decisões da casa e do ambiente cotidiano. Outro princípio bíblico essencial aparece no livro de Provérbios. Ali lemos: quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama o disciplina. Vivemos em uma cultura que muitas vezes associa disciplina com algo negativo. Muitos acreditam que corrigir ou confrontar uma criança pode gerar traumas ou prejudicar sua liberdade. Mas a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente. A disciplina, quando exercida com amor e sabedoria, é uma expressão de cuidado. O livro de Hebreus explica que toda disciplina parece desagradável no momento, mas depois produz frutos de justiça e maturidade. Em outras palavras, a disciplina não tem como objetivo humilhar ou punir de forma cruel. Ela existe para formar caráter. Outro texto fundamental aparece em Efésios. Ali, o apóstolo Paulo diz: pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Note novamente algo essencial. O objetivo final da criação de filhos, segundo a Bíblia, não é simplesmente criar crianças felizes, bem-sucedidas ou socialmente aceitas. O objetivo é formar pessoas que conheçam a Deus e caminhem com Ele. Agora que entendemos o fundamento bíblico, podemos olhar para o que os cristãos dos primeiros séculos ensinaram sobre esse tema. Um dos grandes pregadores da Igreja Antiga foi João Crisóstomo. Ele dizia algo muito profundo sobre a responsabilidade dos pais. Segundo ele, nada é mais importante para um pai ou uma mãe do que formar a alma de seus filhos. Crisóstomo ensinava que muitos pais se preocupavam em ensinar seus filhos a ler, escrever, falar bem, adquirir habilidades e alcançar sucesso na vida. Mas ele fazia uma pergunta desconfortável. De que adianta ensinar todas essas coisas se a alma da criança não é formada no temor de Deus? Ele dizia que um pai pode preparar seu filho para muitas coisas nesta vida. Mas se ele não preparar seu filho para a eternidade, então ele falhou na missão mais importante. Esse pensamento era extremamente comum entre os cristãos antigos. Para eles, criar filhos era, antes de tudo, uma missão espiritual. Outro exemplo poderoso vem da história de Agostinho. Antes de se tornar um dos maiores teólogos da história da Igreja, Agostinho viveu uma juventude marcada por rebeldia e busca por prazeres. Durante muitos anos, ele rejeitou a fé que havia aprendido em casa. Mas havia alguém que nunca desistiu dele: sua mãe. Mônica orava incessantemente por seu filho. Ela chorava diante de Deus, pedindo que o Senhor transformasse o coração dele. Depois de sua conversão, Agostinho escreveu algo que se tornou famoso na história cristã. Ele disse que as lágrimas de sua mãe foram mais poderosas do que sua própria rebeldia. Essa história nos ensina algo fundamental. Os pais não podem converter seus filhos. Somente Deus pode fazer isso. Mas os pais podem ensinar, orientar, corrigir e, principalmente, orar. E muitas vezes, Deus usa essas orações ao longo dos anos para transformar vidas. Outro pai da Igreja que falou sobre a influência da cultura na formação das crianças foi Tertuliano. Ele alertava os cristãos sobre o perigo de simplesmente entregar seus filhos à influência da sociedade sem discernimento. Na época dele, as escolas romanas ensinavam valores completamente contrários à fé cristã. Havia idolatria, imoralidade e filosofias que negavam a verdade de Deus. Tertuliano lembrava os pais de algo que continua extremamente atual. As crianças sempre estão sendo formadas por alguma influência. Se os pais não discipulam seus filhos,
a cultura ao redor inevitavelmente fará isso. Séculos depois, outros grandes líderes cristãos continuaram enfatizando a importância da formação espiritual dentro da família. Um exemplo impressionante aparece na história de John Wesley, o fundador do movimento metodista. Mas antes de falar de Wesley, precisamos falar de sua mãe. Susana Wesley foi mãe de 19 filhos. Mesmo vivendo em uma casa cheia e em circunstâncias difíceis, ela tinha um hábito extraordinário. Ela separava tempo individual para conversar com cada filho sobre Deus. Ela orava com eles, ensinava as Escrituras e acompanhava sua formação espiritual. Esse discipulado intencional marcou profundamente seus filhos. 2 deles se tornaram líderes espirituais que impactaram milhões de pessoas. Essa história mostra algo simples, mas poderoso. A formação espiritual de uma criança muitas vezes acontece em momentos pequenos, mas intencionais. Conversas simples, orações em família, tempo dedicado a ensinar as Escrituras. Outro grande líder cristão, Martinho Lutero, também enfatizou fortemente o papel dos pais. Ele escreveu um documento chamado Catecismo Menor, justamente para ajudar pais a ensinarem seus filhos em casa. Lutero acreditava que cada lar deveria funcionar como uma pequena igreja, um lugar onde a Bíblia é lida, onde as crianças aprendem sobre Deus, onde a fé não é apenas um assunto de domingo, mas parte da vida diária. Quando olhamos para tudo isso, percebemos um contraste muito forte com muitas ideias presentes na cultura moderna. Hoje é comum ouvir frases como: deixe a criança escolher sua própria fé. Não imponha valores. Disciplina pode traumatizar. Religião é algo opressivo. Mas existe um problema evidente nessas ideias. Elas ignoram um fato simples. As crianças sempre estão sendo formadas por alguma influência. Se os pais não ensinam valores, a internet ensinará. Se os pais não orientam, a cultura fará isso. Se os pais não discipulam, influenciadores, séries, músicas e ideologias preencherão esse espaço. A questão não é se seus filhos serão discipulados. A verdadeira pergunta é: por quem eles serão discipulados? Infelizmente, muitos dos desafios enfrentados pelas famílias cristãs hoje estão ligados a alguns erros comuns. Um deles é a terceirização da formação espiritual. Alguns pais acreditam que levar os filhos à igreja uma vez por semana é suficiente. Mas, biblicamente, a responsabilidade principal nunca foi da igreja. Sempre foi da família. Outro problema é a confusão entre amor e permissividade. Amar uma criança não significa permitir tudo. O amor verdadeiro envolve orientação, limites e correção. Sem disciplina, as crianças crescem sem aprender autocontrole, respeito e responsabilidade. Outro problema muito comum é a falta de exemplo. Crianças aprendem muito mais observando do que ouvindo. Se os pais dizem que a Bíblia é importante, mas nunca a leem, a mensagem perde força. Se os pais falam sobre oração, mas nunca oram, os filhos percebem a incoerência. A fé se transmite principalmente pelo exemplo. Diante de tudo isso, quais lições práticas podemos tirar? Primeiro, os pais precisam criar um ambiente espiritual dentro de casa. Isso não precisa ser algo complicado. Pode começar com momentos simples de oração em família, leitura bíblica e conversa sobre Deus. Segundo, a disciplina precisa ser praticada com amor e sabedoria. Disciplina não é agressividade. Não é raiva, é correção que tem como objetivo formar caráter. Terceiro, os pais precisam proteger a mente e o coração de seus filhos. Vivemos em um mundo onde as crianças são expostas a uma quantidade enorme de conteúdo. Filtrar influências, orientar e acompanhar o que seus filhos consomem tornou-se uma responsabilidade essencial. E, por fim, nunca subestime o poder da oração. A história da igreja está cheia de exemplos de pais e mães que oraram por seus filhos durante anos. E Deus respondeu essas orações de maneiras surpreendentes. Talvez
Se os pais da igreja pudessem falar conosco hoje, eles diriam algo simples: vocês estão formando a próxima geração. Não terceirizem essa missão. Ensinem, corrijam, orem, discipulem. O futuro da igreja não depende apenas de pastores, missionários ou teólogos. Ele depende de pais e mães que, dentro de suas casas, assumem o chamado de formar seus filhos no caminho do Senhor.